Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila Gomes e nessa aula eu vou te ensinar a calcular o custo do imobilizado de acordo com o CPC 27. Esse assunto é cobrado em concursos fiscais, policiais, inclusive em uma prova de investigador da Polícia Civil do Amazonas de 2022. Para que você pudesse resolver a questão antes, você tinha que calcular o custo daquele imobilizado. Tá? Então é importante que você saiba. Também é cobrado em exame de suficiência e concursos da área contábil. E esse tema é importante não só porque ele pode ser cobrado em todas essas provas que eu citei, mas porque ele pode ser cobrado em 4 tópicos do edital de contabilidade. Ele pode ser cobrado no balanço patrimonial, pedindo para calcular o custo do imobilizado, inclusive vamos fazer aqui ao final da aula uma questão sobre isso. Em questão teórica do CPC 27, e esse pronunciamento é relativamente bem cobrado em prova, você precisa conhecer. Em questão de cálculo de depreciação e em questão de cálculo de baixa do imobilizado, de venda do imobilizado. O cálculo da depreciação e da venda do imobilizado, por si só, não é difícil. Então, as bancas tentam dificultar esse assunto, porque o cálculo é fácil, é tranquilinho. Eles tentam dificultar inserindo aí variáveis, componentes diferentes aí na questão. E um dos componentes que eles podem inserir e inserem é justamente o cálculo do custo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula que tem aqui no canal sobre baixa de imobilizado e sobre cálculo de depreciação, desde a depreciação mais básica até a mais avançada, que quem está estudando para concurso policial e fiscal precisam conhecer. Concurso policial já não é mais tão tranquilinho assim a contabilidade. As bancas vêm dificultando com o tempo, principalmente se a tua banca for a FGV, tá? Aí você tem que estar mais atento. Tudo bem, pessoal? Vamos então ao tema da aula de hoje, e nós iniciamos aqui falando sobre a lei, porque a lei 6404, ela cita que o imobilizado, ele deve ser registrado no patrimônio pelo valor de custo. Mas veja que a lei, ela não cita como nós calculamos o custo do imobilizado. Ela só fala ali que o imobilizado tem que ser registrado pelo valor de custo. Mas como nós calculamos esse custo? O que faz parte da composição desse custo de aquisição? E aí, essa informação você encontra lá no CPC 27. Antes da gente começar aqui a falar sobre a baixa, é importante que você saiba, isso é importante, para que a empresa possa registrar o imobilizado, ela precisa conseguir mensurar de forma confiável esse custo e também esse item que vai ser registrado no imobilizado tem que gerar benefício econômico futuro para a empresa. Então, são 2 requisitos para que a gente possa registrar um item no imobilizado. O custo tem que ser mensurado de forma confiável e ele tem que gerar benefício econômico futuro. O benefício econômico futuro do imobilizado se dá principalmente pelo uso desse bem, porque lembrem que o imobilizado é um item que a entidade usa nas suas atividades, para que ela possa funcionar. Então, uma máquina do processo produtivo, um equipamento de informática usado pela administração, são bens que geram um benefício pelo uso. Tá? Então, esses 2 requisitos são importantes. E aí, agora, falando do custo, como regra geral, o que faz parte do custo? Essa é a regra geral. Veja, preste atenção. Todos aqueles gastos que a empresa tem, que são necessários para colocar o bem em condições de uso, nós consideramos custo do imobilizado. Regra geral. Bens que a entidade tem para colocar o imobilizado no local que ela pretende utilizar e pronto, da forma que ela pretende utilizar, a gente vai considerar como custo. Eu vou fazer com você um gráficozinho que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de memorizar esses custos do imobilizado. Com a mais absoluta certeza, vai ficar mais tranquilo para você conseguir memorizar esse assunto. Vamos lá, então, pensar no seguinte. Comprei o imobilizado nessa data. Então, aqui aconteceu a compra do imobilizado. E aí, a empresa, né, que eu comprei o imobilizado, ela vai entregar lá na minha sede depois de um tempo. Então,
Depois de um tempo, o imobilizado chega na empresa, né? Na minha entidade. Eu comprei dessa empresa e ela entregou para mim, chegou. Agora que esse bem chegou, o que que eu preciso? Eu preciso colocar esse bem no local que eu vou utilizar e da forma que eu pretendo utilizar. Então, agora, vamos colocar esse bem no local e em condições de uso, certo? Vamos deixar esse bem em condições de uso no local que a administração pretende utilizar. Da data que eu comprei até a data que ele foi entregue aqui na minha entidade, eu vou considerar esse imobilizado em trânsito, certo? E agora eu vou começar a anotar em vermelho tudo que a gente vai considerar como custo. Então, quando eu compro imobilizado, eu vou pagar, certo? Vai ter que acontecer aqui, ocorre o pagamento pela compra do imobilizado. Então, o preço de aquisição eu vou considerar como custo. O preço de aquisição desse bem é custo. Além disso, imposto de importação e impostos não recuperáveis também vão fazer parte do custo. Os impostos recuperáveis são contabilizados separadamente. Impostos não recuperáveis também vão fazer parte do custo. Nesse momento que ele está aqui em trânsito, se tiver valor de frete, se tiver valor de seguro desse bem e manuseio, isso aqui também vai fazer parte do custo. Lembre que vai fazer parte do custo todos os gastos que eu tenho para colocar esse ativo aqui na entidade, no local e em condições de uso. Então, até o momento que ele chega aqui, gasto com frete que eu tive para transportar, o seguro, o manuseio, vão fazer parte do custo. Agora, o bem chegou na empresa, ele está aqui. Bom, chegando na empresa, eu vou ter gastos com a preparação do local onde ele vai ficar instalado. Então, gastos com a preparação do local serão considerados custo. Eu vou gastar com a montagem desse bem. Gastos com montagem vão fazer parte do custo. Gastos com instalação desse bem vão fazer parte do custo. A partir do momento que ele está instalado, os testes para verificar se ele está funcionando corretamente, os gastos com esses testes vão fazer parte do custo. Então, testes para verificar se o bem está funcionando corretamente. E aqui, honorários profissionais e benefícios aos empregados que atuaram na construção desse bem, na montagem desse bem, também vão fazer parte do custo. Então, honorários profissionais e benefícios aos empregados que atuaram na montagem, na construção, e benefícios aos empregados que atuaram na construção do bem. Ficou aqui apertadinho, mas dá para ler, né? Que atuaram na construção. Esses são os gastos que a gente vai considerar como custo do imobilizado. É isso, pessoal. E desses gastos, quais são os mais cobrados em prova? Bom, claro que o preço de aquisição, né? Esses três aqui, principalmente esses dois, são bastante cobrados. Gasto com montagem, instalação, testes também já foram cobrados. Tem questão que trabalha também honorários profissionais. Lembre disso, se você lembrar que os gastos que são necessários para colocar esse bem em condições de uso aí, se você lembrar disso, lembrar dessa linha do tempo que a gente fez, gastei com frete para deixar o bem lá, gastei tudo isso aqui para colocar o bem pronto para ser usado, vai ficar mais fácil de você memorizar. Mas a gente tem também esse item na lei, no pronunciamento. Veja aqui comigo o CPC 27.
Tá aqui, ó. Esse é o item 16 do pronunciamento técnico. O item 16 do CPC 27, ele traz aqui, ó, custo do imobilizado compreende preço de aquisição, acrescido de imposto de importação, impostos não recuperáveis depois de deduzido o desconto comercial e abatimento, quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condições necessárias para ele ser capaz de funcionar, e estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e reestruturação do local. Enfim, esse item 16 normalmente é cobrado de forma teórica, em questões teóricas do CPC 27. E aí, temos também aqui, ó, o item 17. Esse item 17, ele já exemplifica o que a gente pode considerar como custos, tá? Entenderam, pessoal? Tranquilo, né? Então, esse item aqui 17 está trabalhando principalmente aqueles pontos que eu citei para você ali. Conseguiram, então, entender esse tema? Ficou mais fácil com o gráfico, né? Para a gente encerrar essa aula, eu separei uma questão da banca FGV, uma questão de 2019, que está cobrando o cálculo do custo do imobilizado. Veja aqui comigo. E eu estava aqui já esquecendo de citar um ponto importante também. A partir do momento que esse bem ele já está no local que a administração pretende usar, nas condições para uso, a gente vai cessar o reconhecimento inicial de custos para esse bem, tá? Esse reconhecimento inicial cessa, beleza? Agora sim, vamos aqui resolver essa questão da FGV de 2019, que está dizendo o seguinte: uma entidade adquiriu um equipamento para uso em suas atividades de prestação de serviços pelo valor de R$ 740 mil. Adicionalmente, a entidade incorreu nos seguintes gastos relacionados ao equipamento adquirido. Então, temos aqui alguns gastos, e ele cita: considerando tais informações, o valor que deve ser adicionado ao custo de aquisição para fins de reconhecimento inicial, por se referir a custos diretamente atribuíveis, é. Então, veja que essa questão aqui, ela quer que você identifique o que dentro dessa lista, dessa tabelinha aqui, a gente vai considerar como custo adicional. Então, a gente tem ali o valor do bem, e o que a gente vai considerar como custo adicional no momento desse reconhecimento inicial? Então, vamos lá. A abertura de nova instalação? Não, isso não faz parte do custo. Despesas administrativas e outros gastos diretos? Também não. Frete e manuseio? Sim. São gastos aqui para que a gente possa colocar o bem em condições de uso. Honorários profissionais, vimos que sim. Instalação e montagem, também. A gente precisa dessa instalação e montagem e desses profissionais para poder colocar esse bem em condição de uso. Preparação do local, sim. Testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, também acabamos de ver, né? Transferência das atividades para o novo local? Não. Então, veja, se você lembrar que todos aqueles gastos para colocar o bem em condições de uso fazem parte, e lembrar dessa linha do tempo que a gente desenhou, fica mais fácil de você memorizar. Então, nós já temos aqui, ó, esses são os gastos adicionais. Vamos agora fazer a soma para poder chegar ali no gabarito da questão. Então, 20 mil de frete, mais 10 mil de honorários, mais 9 mil de instalação e montagem, 12 mil de preparação e 7.500 de teste, nós chegamos em um total de 58.500. Esse é o valor, então, dos gastos adicionais para poder colocar esse ativo em condições de uso. Tranquilo, né? Fica mais fácil, assim, de entender quando você raciocina o assunto. Beleza, pessoal? Então, antes da gente encerrar, só frisar que aqui na descrição do vídeo tem aula de baixa de imobilizado e aula de depreciação. Também tem o link dos cursos de contabilidade, carreiras fiscais e policiais. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quiser ver um vídeo, alguma aula específica aqui no canal, coloca nos comentários também. Vamos então encerrar essa aula. Bons estudos para você e até a próxima. Tchau!